Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Não adianta fugir dos problemas ou simplesmente ignorá-los. Eles ainda estarão ali, não diminuirão, nem deixarão de existir. É necessário enfrentá-los e vencê-los. Existem momentos na nossa vida que precisamos ser fortes e corajosos para encará-los, encarar os desafios, os problemas, as dificuldades da nossa vida. O medo nos deixa apavorados, perdemos o poder de ação. Sabemos do efeito paralisador que o medo gera nas pessoas. Eu costumo dizer, por exemplo, que entre nós e a transformação que queremos, existe um abismo chamado medo. Mas podemos construir uma ponte chamada coragem para atravessar esse grande abismo e alcançar o que almejamos. Mas qual o problema? É que ter coragem dá trabalho, ter medo é mais simples, porque o medo não há ação, no medo não há ação, no medo não há planejamento, no medo não há estratégia. O medo simplesmente causa um efeito paralisador, nos deixa sem ação. Agora, na coragem é diferente, é preciso elaborar um plano para agir. Pensar no que vai fazer, na estratégia que irá usar para superar aquele problema ou desafio. Agora, tanto a coragem como o medo nos traz e também nos tira coisas da nossa vida. O que precisamos analisar aqui é exatamente isto, que o medo está tirando de mim. O que o medo está tirando de você? O que o medo está tirando de mim? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ele está tirando o quê? Ele está tirando a minha liberdade? Ele está tirando a minha identidade? Ele está tirando a minha alegria? Ou o que ele está me trazendo? Angústia, tristeza, dor, falta de realização pessoal? Eu preciso pensar. A coragem está tirando o que de mim? O medo, o comodismo, a ansiedade, o sentimento de tristeza? O que a coragem está me dando? Oportunidade, forças, poder para ação? Quando colocamos, por exemplo, numa balança e vemos o que ganhamos e o que perdemos, é óbvio que o medo passa a não fazer mais sentido. Dessa forma, nós passamos a rejeitá-lo, quebramos a aliança com ele, rompemos a nossa relação com o medo e nos casamos com a coragem. Ela passa a ser uma forte aliada. Agora, eu quero, antes de orar por você, já deixa aqui o seu nome, já deixa o nome dos seus familiares nos comentários, nós vamos fazer a oração daqui a pouquinho por você, mas eu quero que você faça essa lição de casa. Pegue uma folha de papel, escreva. Do que você tem medo afinal? Escreva aí. O que o medo te traz? Escreva aí, o que o medo me traz? O que o medo está te trazendo? Angústia, dor, falta de realização? Escreva também o que o medo me tira. O que o medo está me tirando? O que o medo me tira? O medo está tirando a minha oportunidade? O medo está tirando o que de você? E depois você escreva o que a coragem me traz. Ou o que a coragem me tira. Se eu, com coragem, decidir enfrentar este problema ou desafio, o que eu ganho? Faz essa pergunta. O que eu ganho? Escreva. O que eu ganho se com a coragem eu decidir enfrentar esse problema ou desafio? Se eu me deixar dominar pelo medo e fugir, o que eu estou perdendo? Escreva aí o que você vai perder. Quando você responder essas perguntas, você vai perceber que ter coragem não é uma opção, mas uma necessidade. Nesse momento vem a pergunta: como faço então para ter coragem? De repente é essa pergunta que vem à sua cabeça agora. O que eu faço então para ter coragem? Ore, peça a Deus e Ele dará a você. Deus e sua palavra nos estimulam a ter coragem. O único medo que Deus
nos estimula a ter é o medo de desagradá-lo, desobedecê-lo, quando ele deixa claro as consequências da nossa falta de temor e obediência a ele. Mas acerca de outras questões, ele sempre encorajou o seu povo a enfrentar os seus inimigos, seus desafios e as dificuldades que eles encontravam no caminho. Se lhe falta coragem, experimente orar. Nesse sentido, se você tem uma decisão importante, por exemplo, para tomar, seja abandonar o pecado, pôr um fim num relacionamento, empreender, sair do emprego, mudar de país ou cidade, busque em Deus essa coragem. Peça a Ele, peça a Ele. Ele nos ensinou que quem pede, recebe. Não vamos receber de Deus se não aprendermos a pedir. E todo pedido que está alinhado com a vontade de Deus, Ele atende, Ele responde. E coragem, sem sombra de dúvidas, é uma das qualidades que Deus mais aprecia nos seus filhos. Então fale com Deus, busque essa coragem para agir, não se deixe dominar pelo medo. Quero orar por você, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que tem sido dominada pelo medo. O medo tem causado nela um efeito paralisador, meu Deus. Quantas coisas essa pessoa deixou de fazer por conta do medo, meu Pai. Quantas decisões ela deixou de tomar por causa do medo. E ela vem sofrendo, ela vem se entristecendo, ela está dentro de uma situação, meu Pai, que um ato de coragem pode mudar, pode transformar a história dela, mas um medo a impede de agir. Esse medo tem impedido esta pessoa de tomar a decisão que ela precisa tomar e ela tem consciência disso. Então dê coragem, meu Deus, dê coragem a esse homem, dê coragem a essa mulher, para que essa pessoa possa se posicionar, para que essa pessoa possa se reerguer, se levantar, enfrentar, ir para o confronto, enfrentar os seus desafios, enfrentar os seus problemas, com a certeza, meu Pai, de que ela não está sozinha, mas de que o Senhor está com ela, meu Pai, lutando as suas batalhas, lutando as suas guerras, meu Pai. Dê vitória a esta pessoa, dê coragem, dê força para esta pessoa que está lutando contra os problemas no casamento, lutando contra uma doença, uma enfermidade, lutando contra uma crise financeira, o desemprego, a falta de recursos. Essa pessoa que está lutando contra um pecado, contra uma falha, um pecado que ela vem, meu Deus, lutando, ela vem pelejando, que o Senhor dê coragem e forças para esta pessoa vencer, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Não se deixe vencer pelo medo, mas busque em Deus coragem para vencer as suas batalhas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa acompanhar as nossas orações. Se você conhece alguém, você conhece uma pessoa que está passando por uma situação e você quer essa pessoa bem, você sabe que ela está lidando com uma situação que está lhe faltando coragem, envie essa mensagem para ela, copie o link, mande essa mensagem para esta pessoa e certamente essa palavra, esta oração vai ajudá-la, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço a você e eu te espero na próxima oração.